Oi, tudo bem? Estamos iniciando mais um capítulo do Livro dos Espíritos. Meu nome é Gelson Meu nome é Cláudia. e nós estamos aqui, então, para dar prosseguimento ao nosso estudo. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Kardec recebia as comunicações dos espíritos das mais variados locais, normalmente da Europa, alguns até mesmo de fora da Europa, e ele ia colocando aqueles textos para ele fazer, então, a triagem, em qual livro ele ia colocar, se ia publicar na revista, e assim ele montou todo o corpo da doutrina. E o Livro dos Espíritos ele passou por algumas revisões, lançado, as pessoas faziam as perguntas sobre as dúvidas que tinham sobre certas perguntas, as perguntas eram desmembradas e refeito o livro. Então, ele foi um livro bem elaborado, bem aprimorado, e a gente vê que ele sempre vai tirando as nossas dúvidas. Não é uma questão, a gente tem dúvida, mais para frente, naturalmente, a dúvida vai sendo sanada. Não temos que ter pressa para tirar as dúvidas. Parte 2ª, das causas primárias. Capítulo 3, da volta do espírito, extinto à vida corpórea, à vida espiritual. A alma após a morte, sua individualidade, vida eterna, separação da alma e do corpo, perturbação espiritual. A alma após a morte. Questão 149. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. É importante nós entendermos que são fases. Nós estamos na fase que estamos presos ao corpo e vamos retornar para o mundo espiritual. E a gente sai do mundo espiritual cheio de medo e dúvidas e retorna cheio de dúvidas e medo. Então, o ciclo, enquanto nós não nos despertamos para a realidade transcendente da vida, enquanto ficamos meio adormecidos, vivendo como se estivéssemos num pesadelo, ficamos com essas dúvidas e esses medos. E há sempre a incerteza. Ao reencarnar, o espírito desce com a incerteza do que ele vai encontrar, de como ele vai se portar diante das situações que ele deparará ao longo da sua existência. E volta com as dúvidas de o que ele vai encontrar e o medo de deparar-se consigo mesmo. Por isso, é necessário estudar bem a doutrina espírita para sabermos viver bem aqui e retornarmos bem para lá. Questão 150. A alma após a morte conserva sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Por isso, a nossa necessidade de buscarmos o aprimoramento ético, moral, intelectual. Quanto mais procurarmos nos aperfeiçoar, melhor vai ser o nosso estado no mundo espiritual. Para que a gente possa ter, então, a noção de como é a vida no plano espiritual, de como é essa vida espiritual. Letra B. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Esse ir para o outro lado, ir para o mundo espiritual, tem várias teorias, várias lendas, vários mitos, mas a doutrina espírita vem nos esclarecer que nós levamos para o mundo espiritual somente nossa consciência, o nosso saber. E aprendendo a saber conduzirmos-nos aqui, a viver bem o momento que estamos aqui, segundo os padrões crísticos, é que vai fazer com que estejamos lá melhores, mais cônscios e mais aperfeiçoados. Trabalhemos cada dia para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos e seremos então melhores amanhã do que fomos ontem, para sermos também melhores do que fomos hoje.
constantemente procurando melhorar e aperfeiçoar, porque a vida aqui na Terra é uma oportunidade para nos aperfeiçoarmos. Tem uma lenda que diz que Alexandre o Grande pediu para, quando fossem fazer seu funeral, deixassem para fora do caixão as mãos, para que todos vissem que ele não estava conseguindo levar nada deste mundo. Fica aí para as pessoas mais ambiciosas, mais gananciosas, lembrarem-se que desse mundo não se leva nada. Questão 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo. Não constitui um mundo completo. Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conservas sempre a tua individualidade. E a gente vai complementar a questão anterior aqui, fazendo o seguinte comentário. Dessa vida não levamos nada, senão aquilo que aprendemos, segundo aquilo que conquistamos espiritualmente. E dentro de uma assembleia, assim também nós somos aquilo que nós temos de conteúdo interno, de conhecimento interno. Você vai para uma palestra, você vai chegar lá para aprender algo novo, para refletir naquilo que você já sabe e para se aperfeiçoar em busca da melhoria e da reformulação de seus conceitos íntimos. Por isso, é uma questão de palavras a forma de entender. Ao estar nesse todo universal, é estarmos em um local onde estaremos estudando, aprendendo, aperfeiçoando. E lembrando que os espíritos, às vezes, ditam e falam coisas de acordo com aquilo que eles entendem ou quer que nós entendamos. Por isso, vamos prestar bem atenção na forma com que a gente entende e pensa sobre a vida, para quando chegarmos no plano espiritual, já estarmos bem esclarecidos dentro daquilo que a doutrina espírita traz para nós. Questão 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdo, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. É importante a gente compreender essas situações. E a partir do momento que Aristóteles disse que tudo deveria ter um fato para confirmar, e o fato então deveria ser palpável, nós poderíamos pegar nele, a humanidade se tornou mais, principalmente a humanidade ocidental, que já era cética por natureza, se tornou um pouco mais cética, querendo sempre uma prova mais concreta, mais racional. Por um lado foi bom, que a ciência desenvolveu muito. Por outro lado foi ruim, porque a parte ética e moral não desenvolveu tanto. E a gente vê hoje o mundo oriental trabalhando para se aperfeiçoar da forma que dê para aperfeiçoar, mas mantendo a ética e uma moral, mantendo as suas tradições culturais, principalmente nas terapias naturais, e o mundo ocidental ficando cada vez mais perturbado, cada vez mais sem lógica, sem nexo, as pessoas mais tristes, mais deprimidas, porque perdemos esse contato íntimo com as coisas naturais. Desprezamos muito as terapias naturais, que são importantes na desintoxicação do nosso organismo, e desprezamos também a forma de agirmos um ou outro com respeito uns pelos outros. Não que os outros orientais não tenham problema, tem, mas tem uma outra corporação, tem um outro aspecto diferente do nosso. Vamos então começar a repensar a nossa vida aqui, como que nós temos que agir. Diante das provas que temos, como ele disse aqui, não tens as comunicações espíritas, não tem as cartas, conforme as mães de Chico, as cartas que Chico mandou para as mães que tinham perdido os filhos, dando prova da continuidade da vida, porque a prova não é só material, ela também é intelectual. E assim como tem tantos médiuns dando prova dessa vida extrafísica. Procuremos, pois, entender a doutrina espírita, estudá-la com amor e responsabilidade para podermos crescer e nos aprimorar. Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos
conjunto de cada alma ou espírito é um elemento. A alma no todo universal. O todo universal será o mundo incorpóreo. Então você retorna para o todo universal, ou seja, o mundo fluídico que envolve o universo. Agora, aí está certo. Agora achar que ela vai encaixar lá num pedacinho de onde ela saiu, aí está errado. Se as almas se confundissem num amálgama, só teria as qualidades do conjunto. Nada as distinguiria uma das outras. Careceriam de inteligência, de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. Veja bem, as almas retornam para o mundo espiritual e elas vão estar junto com seus afins, espíritos que pensam mais ou menos como eles. Tentar entender que a alma voltou para um lugar de onde ela saiu, como se fosse uma massa que você tira e depois você coloca no lugar de novo, não tem lógica, não tem nexo. Porque nós temos sentimentos, nós temos pensamentos, nós temos história de vida distinta. Portanto, voltaremos para um todo, ou seja, para o mundo dos espíritos, que ele é bem delineado em termos de possibilidades dos espíritos, que você vai subir de acordo com sua densidade específica para estar no patamar de onde tem espíritos que têm a mesma capacidade emocional, sentimental e intelectual que você. Logicamente que uma delas pode estar diferente. Mas vocês pensam na operação 2 mais 3 mais 2 é igual a 7. 1 mais 4 mais 2 vai ser também igual a 7. Então, uns têm um pouquinho mais de um pouquinho mais de outro conhecimento, mas estão dentro do mesmo nível. A somatória dá igual. É lógico, a somatória que eu usei um recurso didático para a gente saber que naquele patamar estão espíritos no mesmo patamar evolutivo. E assim nós vamos nos unindo, buscando nossos estudos, nosso aperfeiçoamento. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, absorver todas as individualidades desse todo seria uniforme e, então, as comunicações que se recebesse no mundo invisível seriam idênticas. Se fosse para um todo, o tudo seria tudo igual, não teria individualidade e tudo seria idêntico. Então, querer que retorne para o todo, onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo age igual, todo mundo seja igual, é uma situação meio hipeca, que é um remédio da homeopatia que quer que todo mundo pense igual a ele. Se não pensa igual a ele, está errado. E eles brigam por isso, até vomitam de raiva quando alguém não pensa igual a eles. Portanto, os espíritos vão chegar no mundo espiritual e deparar em situações parecidas com o que ele viveu na Terra, segundo as suas condições morais, é para onde ele vai. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há em todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. Não todos serão seres distintos, todos serão seres que precisam passar por aprimoramentos, que precisam passar por melhorias. E assim, fazendo esse trabalho de melhoria, de aperfeiçoamento, de entendimento, nós vamos procurar nos aperfeiçoar, nós vamos procurar nos melhorar. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. As comunicações, cada uma com a sua característica própria, cada uma com os seus caracteres próprios, cada uma com as suas possibilidades próprias. E nas aparições, cada um tem a sua aparência própria. São dados importantes para nós entendermos, para nós começarmos a compreender a vida de uma forma melhor. A individualidade da alma nos era ensinada, em teoria, como artigo de fé.
o Espiritismo, torna manifesta e, de certo modo, material. Então, quando colocava que a alma era diferente, que ia pagar suas contas no mundo espiritual, era um dogma de fé que tinha que aceitar que era assim. A doutrina espírita traz e mostra cada particularidade e cada qualidade e defeito que a alma tem, vai estar no mundo espiritual em local compatível com essas características. Questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E quando Jesus dizia que quem cresce nele teria vida eterna, porque quando você entende a doutrina espírita, você sabe que você é um ser eterno. Você não morre jamais. Você apenas deixa um corpo e adentra outra vida e começa outra vida depois no plano espiritual e vai recomeçar uma vida no corpo material, através das portas da reencarnação. E a vida eterna porque você está consciente da sua responsabilidade. Você está consciente de si mesmo. Ao chegar no plano espiritual, você vai caminhar, você vai procurar se aprimorar, vai procurar se aperfeiçoar para retornar à Terra em condições melhores do que você partiu. E aqueles que ficaram presos ao fogo eterno do sofrimento são aqueles que desencarnam, vão para o mundo dos espíritos, chegando lá, passam por todas as situações de expiação, porque são revoltados, são ignorantes, não confiam em Cristo, não confiam em Deus, são recolhidos pelos samaritanos do amor, são socorridos, amparados, reencarnam, ainda dentro da ambição, do egoísmo, da revolta, sem tomar consciência da vida eterna, da vida espiritual. Por isso é extremamente importante que tenhamos pelo menos noção de que existe a vida espiritual e de que seremos responsabilizados por tudo que viermos a fazer. Letra A. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna. Mas isso constitui uma questão de palavras. Chamei as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Entender a vida no plano espiritual é o ponto fundamental e mais importante para a nossa grandeza e crescimento como espírito imortal. Separação da alma e do corpo. Questão 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Ninguém quer deixar a vida na Terra, nem é para querer deixar a vida na Terra. Mas o momento da passagem para o mundo espiritual é para o espírito a sua libertação de um presídio, de um exílio. Vai voltar para o mundo dos espíritos. Agora é preciso que voltemos bem, que voltemos junto aos espíritos do bem para estarmos bem. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então, nós estamos aqui na vida, nós vamos envelhecendo, vamos esgotando os nossos órgãos vitais e partimos para o mundo espiritual, naturalmente, assim como a lâmpada que apaga quando não tem mais óleo. Naturalmente, não é para temer, mas não é também para criar coragem de antecipar essa volta, porque aí é complicado. Questão 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. E as pessoas que já passaram por experiência de quase morte sentem como se o espírito estivesse sendo expulsado do corpo pelo próprio corpo. Ele não consegue mais encaixar. Chega um momento que ele vai sair. Letra A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não.
A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam e não se quebram. Vai se desligando, vai se afastando. As descrições são muito bem claras no livro Obreiros da Vida Eterna, que André Luiz vai relatando o processo de desencarne de 5 espíritos. O quinto tem que ter prorrogado a sua vida por uma série de fatores de última hora. Eles conseguem prorrogar por mais alguns meses. E os outros todos, eles vão participando do desencarne. Cada desencarne tem a sua particularidade e a sua peculiaridade. Não são iguais. E cada um vivencia esse momento de acordo com seus conteúdos internos. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo, pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não há desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. Então, você está preso ao corpo, a energia vital vai se esgotar no corpo físico, ele não tem mais como sobreviver, mas o seu perispírito continua. A observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que, ao contrário, se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Então, para alguns, chegou o momento da morte, ele sai naturalmente. No livro Obreiros da Vida Eterna, tem os 5 relatos lá para a gente ver como é esse instante da morte, como se dá esse momento. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de devolver a vida, mas uma simples afinidade com o espírito. E aí já tem esses casos extremos, onde a pessoa é tão materialista, tão apegada ao corpo, que ele não sai, fica preso ao corpo, fica ali grudado, não desprende e sofre, sente todos os efeitos da vida sendo decomposta, o que é muito triste para o espírito. Afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É, com efeito, racional conceber-se que, quanto mais o espírito se acha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Então, tudo que a gente vê, tudo que a gente vai prestar atenção, é que tem um corpo físico, que é o nosso corpo físico, e ele vai desencarnar, e à medida que nós somos muito apegados à matéria, nosso espírito fica preso ao corpo, sentindo o seu processo de decomposição. Se somos pouco apegados às sensações materiais, às coisas da matéria, o nosso espírito vai para o mundo espiritual naturalmente e deixa o envoltório físico. E tem um outro fator importante, que é quem protege. O amor de quem protege, as condições de quem protege vai fazer a grande diferença. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegado à morte, ele é quase instantâneo. Quanto mais moralizado e intelectualizado a pessoa for, mas não o intelecto que se apega às coisas materiais ou nada, é aquele intelecto que transcende as coisas materiais e procura aperfeiçoar-se. Com isso, o desprendimento vai ser muito mais rápido, muito mais fácil para o espírito ao se libertar do corpo físico e alcançar o mundo espiritual. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade,
persiste entre a alma e o corpo em certos indivíduos, e às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. No livro O Brilho da Vida Eterna nos fala sobre isso nitidamente. Tem um outro que fala, que eu não vou me lembrar, da série André Luiz, mas no livro O Céu e o Inferno tem várias passagens mostrando como é o desligamento dos espíritos no mundo dos espíritos, ou seja, como é o desligamento do espírito para adentrar no mundo espiritual, sair do corpo físico e ir para o mundo espiritual. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas, de ficar preso e acompanhando o processo de decomposição. É muito comum os suicidas passarem por essa situação no mundo espiritual. Questão 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. Então ele está lá batendo e às vezes a pessoa já foi embora. Existe e tem também a questão da morte cerebral, que ela vai vir bem depois, acredito eu, do desligamento de alguns espíritos do corpo. Em alguns, durante esse processo ainda pré-morte cerebral, eles estão em fase de desligamento. A gente, como ele disse, são vários gêneros de morte, são vários tipos de características da pessoa na hora da morte. Não tem como a gente fazer um pré-julgamento, uma pré-definição. Questão 157. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Muitas vezes a alma sente que se desfaz os laços que aprendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Bom, aqui, aqueles espíritos que estão tranquilos, com a consciência tranquila, de que passaram a vida aqui fazendo bem, que fizeram por onde merecer, adentrar ao plano espiritual com paz e harmonia e fraternidade. Aqueles que deixaram de fazer o bem, logicamente que não vão ter essa sensação tão boa. No filme Ghost, mostra claramente quando o ator principal desencarna, ele sai do corpo, sai andando bem, e o outro, quando sai, ele é sugado para baixo por aqueles montes de monstrinhos. Ali tem a linguagem poética do filme, aquela linguagem cinematográfica para impressionar as pessoas, mas é um pouco parecido com aquilo ali. Dá para a gente ter uma ideia com o que o espírito depara, com a realidade que o espírito depara após a morte. Já no filme O Sexto Sentido, o espírito não sabia que morreu, ele continua fazendo as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito, até o dia que ele toma consciência que morreu. E aí ele começa a perceber que ele já não era mais um corpo, já não tinha mais o corpo físico, que ele era espírito. Questão 158. O exemplo da lagarta que primeiro anda de rastos pela terra, depois se encerra na sua crisálida, em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos a ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? Uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vai sucede. A Kardec ele mostra que a nossa vida aqui na Terra, nós estamos andando pesadamente sobre a Terra. Aí naquele período pré-morte a gente ficaria como uma hibernação, uma preparação para a morte, para nos libertarmos, para vivermos a vida espiritual. A ideia é boa,
mas não vamos ficar fixo nessa ideia. Questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticasse o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Então, ao chegar no mundo dos espíritos, aqueles quem fez o bem aqui na terra, quem trabalhou pelo bem, vai estar em paz. Quem negligenciou as oportunidades de fazer o bem, deixou de trabalhar pelo bem voluntariamente, vai chegar lá meio complicado. E se complicando, se sentindo mal, se sentindo a culpa de não ter feito todo o bem que poderia fazer. Portanto, é importante nós procurarmos fazer aqui o bem para chegarmos lá com a consciência mais tranquila do dever cumprido para depararmos com a nossa realidade espiritual. Questão 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o veem receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê o que estão na reticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Então, se nós estamos aqui na Terra, a gente gosta de visitar algum amigo, alguém que a gente conheceu, ou pelo menos encontrar e bater um papo rápido no dia a dia, no mundo dos espíritos isso acontece. E no momento da desencarnação, de acordo com a afeição que esses espíritos têm por nós, eles vêm nos visitar, eles vêm até nós e vêm até nos buscar para facilitar a nossa caminhada no mundo dos espíritos. Mas no livro O Amor Esculpindo o Próprio Destino, quem vem buscar o Oliveirinha não é algo muito agradável de ver. Então, cada um faz jus àquilo que vai receber. Questão 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é um instante que medeia entre uma e outra. Quem morre em acidente porque estava previsto morrer em acidente é uma coisa. Quem morre em acidente porque foi negligente é outra coisa. Então nesse caso vai ter uma nuance de possibilidades enormes que nós vamos encontrar nas obras do Chico e André Luiz, vários detalhes que vai nos ilustrar essa aqui, principalmente a série Nosso Lar, que começa em Nosso Lar e termina em A Vida Continua. São 16 livros que vai te ajudar a entender o mundo espiritual. 162. Após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Cada um passa pela experiência que se faz necessário. E cada um vai arcar com as consequências do mundo dos espíritos segundo aquilo que ele criou aqui na Terra. Quem viveu bem, morre bem. Quem viveu mal, morre mal. E no mundo espiritual vai encontrar aquilo que fizer jus. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente
com a vida orgânica do cérebro, e o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Então, a vida, nesse processo de acidente, ou de decapitação, ou de fuzilamento, a pessoa tiver consciência de si, ela vai perdurar um pouco, vai ficar meio perturbada naquele momento da morte, mas depois vai passar pelas suas necessidades de aprimoramento. E o cérebro vai continuar vivo por alguns segundos, o coração vai bater por mais alguns segundos, ou seja, a vida orgânica, aquele vai continuar por um pouco de tempo. Depois vai cessar naturalmente, como cessa sempre. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes são os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento é o desprendimento completo. Esse lento pode variar de alguns minutos a algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos e até séculos. Os espíritos precisam, quando encarnados, treinar para esse momento da morte. Treinar como? Pensar como será o outro lado da vida, fazer as suas meditações de como tem agido na vida para ver se está sendo realmente bom o suficiente. Ou seja, temos que fazer um conjunto de refazimento íntimo para nos tornarmos melhores. Perturbação espiritual. Questão 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Cada espírito vai vivenciar as suas experiências de outras vidas após a morte. Durante o período que nós estamos aqui na Terra, nós vivenciamos mais ou menos a nosso aculturamento onde nós estamos. Porque o corpo físico é um bloqueio para a percepção plena da alma. Nós temos essa percepção durante o sono. Acordado, continuamos agindo de acordo com a nossa coletividade onde a gente vive, com raras exceções. Ao retornar para o mundo espiritual, de acordo com um conjunto de fatores, o espírito vai despertar mais rápido ou mais devagar. Questão 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. No livro Céu e Inferno, nós vamos ter várias situações explicando isso daqui. Uma delas foi de um médico russo. Ele era muito bom, muito dedicado ao que ele fazia, sempre atendia as pessoas com presteza, nem sempre se preocupava em receber em troca do seu trabalho. E logo assim que ele desencarna, ele escuta, comentando sobre a vida dele, lá em Paris, Kardec e os componentes da mesa, por uma pessoa que tinha recebido uma carta falando dos trabalhos que ele tinha feito. E imediatamente ele vem, passa uma mensagem e pede que publique, porque iria ajudar muitas pessoas e a função do Kardec era ajudar as pessoas, e por isso ele estava muito feliz em poder contribuir com Kardec para ajudar, inclusive no tratamento da saúde do Kardec, para que ele pudesse viver mais tempo. E uma série de outras coisas importantes que ele passou ali. Outro detalhe é se uma pessoa, dentro dos seus padrões culturais, ele não tem o hábito de fazer o bem, não procura se destacar muito na questão da solidariedade, ele vai ter mais dificuldade de se libertar do corpo físico. E aí ele vai ficar preso à matéria. Esse preso à matéria não quer dizer ficar preso ao corpo, vai ficar preso às sensações da matéria, passando por todas as dificuldades inerentes que os espíritos passam quando tem muito apego à matéria. E aqueles que vão se libertando, vão começando a entender a vida espiritual, mesmo que não sejam muito solidários,
mas já entende que pode existir uma vida espiritual, não sabe como é, mas deve existir, eles vão estar crescendo, refletindo, procurando se aperfeiçoar. Então existem muitas nuances, muitas situações para que tudo possa se encadear de uma forma em que todos vão se melhorar, todos vão se aperfeiçoar. Sim, mas aqueles que fazem reflexões sobre a vida espiritual vai melhorar mais. O importante é, ao ouvir os ensinamentos, como lidar com ele. A questão é como você ouve, de que forma você se integra entre você, aquelas palavras, e o seu entendimento daquelas palavras. E assim vale para todas as religiões. O espírito, então, ele tem que prestar bem mais atenção, porque ele tem todo um arsenal de informações para ele se libertar das suas algemas, das suas amarras com as regiões inferiores do plano espiritual. E às vezes pequenas mudanças na nossa conduta, na nossa vida, vai redundar em felicidade maior para nós no mundo espiritual. Reforma Íntima Sem Martírio é um livro bem simples e relata o caso de um senhor que a única coisa que ele não podia fazer era beber. E ele falava assim, é só no domingo que eu vou com meus amigos tomar uma cervejinha. E isso foi aquilo que o levou a ficar preso em regiões inferiores, porque não se libertou de determinadas companhias que ele precisava se libertar, ajudando-os a largarem de beber, largarem de vampirizar os outros. O trabalho para ele, ao chegar no plano espiritual, foi muito maior. Então, pequenas ações que nós fizermos aqui hoje redunda em grandes benefícios lá. Ah, mas o que tem que tomar uma cervejinha? Tem, que você vai sintonizar com espíritos que não faz parte mais do padrão evolutivo que você precisa estar. Por isso, a gente tem que lembrar uma frase de Kardec que eu li no início que eu estava estudando a doutrina espírita. O espírita deve procurar colocar as alegrias, colocar o coração nas alegrias do coração puro e não nos prazeres ruidosos. Então, no dia que nós aprendermos a colocar nossas alegrias nas atividades e ações do coração puro, saindo dos prazeres ruidosos, aí nós estamos nos livrando de determinada sintonia, criando vínculos superiores e ajudando companheiros nossos da retaguarda a também crescerem. Questão 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. É o que a gente comentou antes, não temos muito mais o que comentar aqui, né? Ter o coração puro, pequenas reformulações íntimas, rever conceitos de vida, procurar fazer valer a nossa força moral e abdicar de qualquer prazer que não seja aqueles realmente santificantes. Por ocasião da morte, tudo, a princípio, é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. E aí, nós vamos ter no livro Céu e Inferno vários exemplos. Os espíritos felizes, aqueles que cumpriram bem o seu trabalho aqui na Terra, eles desprendem rapidamente. Tem uma passagem lá que é uma das mais bonitas dos espíritos felizes, que é um médico russo. Quando eles vão evocar o médico, ele chega. Ele acabara de morrer em Moscou, Kardec em Paris, conhece a história dele de uma pessoa como sendo de uma pessoa muito bondosa, e ao pensar nele, ele se desprende do corpo, já desencarnado, sai e vai até Paris, dando as comunicações mais bonitas. É um prazer comunicar-me contigo. Essa comunicação será útil para as pessoas. A importância da nossa vida é sermos úteis para o nosso semelhante. Então, é uma das comunicações mais bonitas que tem no Céu e Inferno, mostrando que quando nós estamos em vida buscando fazer realmente o bem, nós estamos crescendo para o bem e nos fortalecendo para o bem.
Com isso, vamos desprender mais facilmente e estarmos cônscios das nossas condições espiritual mais rapidamente. Portanto, quando ele diz aqui, consciência pura são o que maior influência exercem e a prática do bem, então, aí está o exemplo para nos mostrar. E o estado de perturbação ficou muito grande para o espírito de Caustel-Naldari. Esse espírito de Caustel-Naldari é uma palavra bem estranha, né? Ele ficou muitos e muitos, se não me engano, séculos, preso ali naquela casa, que quem entrasse naquela casa para morar passava mal ou caía fora e se ficasse morria. Então, são exemplos que nós temos para passar para vocês do estado de lucidez no mundo espiritual. Um muito bom e o outro muito confuso, muito perturbado. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria, que ela acaba de abandonar. E, à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Lembrar do passado das vidas anteriores é à medida que a influência da matéria se desfaz. Para você lembrar-se do passado, de como ele é e o como ele foi, então você tem que ter muito desprendimento da matéria. Eu lembro um amigo que teve uma visão de que ele, mas o pai dele, tinham sido inimigos em várias encarnações. Então ele me relatando que ele foi contar para o pai dele, que olha pai, nós tivemos a encarnação que você mandou me esquartejar. Aí o pai dele falou assim, meu filho, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa, eu nunca faria isso contigo. Ele falou, pai, mas teve uma outra que eu te enterrei vivo. Meu filho, como que você vai fazer uma coisa dessa comigo? E ele não conseguia entender que estava falando de outra vida e foi ficando perturbado e desconfiado da sanidade mental do filho. E muito preocupado com o que o filho poderia fazer com ele. Então, a gente vai vendo que um teve a percepção plena do que tinha acontecido para ele, não para relatar ao outro. É importante a gente entender isso, porque tem pessoas que elas só conseguem raciocinar o aqui e agora. Não dá para dar um passinho para lá, um passinho para trás, para frente, não vai. É o aqui e agora que interessa a essas pessoas. E conforme a gente vê lá na introdução, nos últimos itens da introdução do Livro dos Espíritos, o Kardec fala que a gente tentar levar a doutrina espírita tal qual nós entendemos para certas pessoas, causa mais confusão do que benefício, porque eles não estão preparados para isso. Então Kardec foi de uma sabedoria incrível. Ele conhecia plenamente a alma humana, ele conhecia os meandros das nossas possibilidades. Então nós iríamos fazer muito se trabalhássemos bem pela doutrina espírita, pela sua divulgação, mas tínhamos sempre a barreira daqueles que ainda não estão preparados. Um outro fato interessante, quando passou o filme Nosso Lar, uma amiga minha na empresa que ela trabalhavam com 18 pessoas, e o patrão deu um ingresso para cada um. Embora o patrão fosse católico, assistiu o filme, achou interessante, teve curiosidade de assistir, achou muito interessante, deu um ingresso para cada um dos funcionários para irem e foram todos juntos. Essa amiga, mais uma, era espírita. Mais quatro eram católicos, os outros eram protestantes. E eles saíram de lá e perguntaram assim, você tem medo de morrer? Ela falou, claro que eu tenho. Mas esses espíritas são tão estranhos. Se lá é tão bom assim, por que você não procura um meio de morrer rápido? E ela teve que ficar a semana inteira estudando a doutrina espírita para responder as perguntas dele, por que a gente não pode morrer rápido? Nós temos uma etapa a cumprir aqui na Terra. Nós temos uma caminhada aqui na Terra. E nós temos que fazer bem essa caminhada para chegarmos lá bem e sermos bem recebidos. Não podemos tomar determinadas ações ou agir sobre determinados padrões aqui para sair mais rápido, porque é tido como um suicídio, vai atrapalhar nosso progresso espiritual. Portanto, vamos aprender a termos os prazeres da vida aqui, com discernimento, com bom senso, para vivermos o máximo possível aqui na Terra e chegarmos lá da melhor maneira possível também. Essa é a proposta da doutrina espírita. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. No caso de quem tenta antecipar a morte, a perturbação é muito longa. Pode ser de algumas horas, como também de minutos, de muitos meses e até de muitos anos. Aquele que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava,
são os em quem menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Um outro amigo médium relatando a experiência que ele teve com a comunicação de uma tia-avó. Essa tia-avó, sempre que duas das filhas dela, que eram espírita, comentavam com ela as palestras ou sobre os livros espíritos que lia, ela falava assim: minhas filhas, eu sou católica e apostólica romana. As filhas saíam, ela ficava naquela cadeira de preguiça, sabe? Aquelas cadeiras de balanço, que a pessoa senta assim e fica balançando. Ela ficava ali balançando e fazendo as suas conjecturas, se aquilo era verdade, se não era, como poderia ser o mundo espiritual, como não poderia, será que era realmente do jeito que elas falavam? Mas se fosse do jeito católico, céu, inferno e purgatório, mas o que era o céu, o que era o inferno, o que era o purgatório? E as filhas chegavam com as palestras, explicavam, liam os livros, explicavam o que era céu, o inferno e purgatório, no ponto de vista da doutrina espírita, e ela desencarna e se vê, então, aí o relato do médium, né? Ela se desencarna e chega, se depara dentro de um convento. E ela pergunta para uma freira, fala assim: mas espera aí, eu fui casada, tive filhos, e por que eu estou com essa roupa de freira dentro desse convento? Aí a freira para a qual ela pergunta, falou: pergunta para aquela irmã lá, e aponta para uma senhora que já estava perto de uma dobra assim da casa. Aí ela foi, essa senhora dobrou para um lado, dobrou para o outro, entrou numa porta, e ela foi atrás, e a senhora fez uma série de perguntas para ela, para saber o que ela entendia da vida e da morte. Ela falou, aí quando terminou, ela falou assim: tudo bem, eu sou a freira, chefe aqui, e você, já que você já entendeu tudo isso, você tem um sobrinho lá na Terra que pode explicar isso. Vai lá, pergunta para ele, que vai te ouvir e vai te esclarecer. Então ela foi até esse médium, perguntou para ele deu algumas explicações, os protetores dele a conduziram para o local apropriado onde ela deveria fazer a sua preparação, seus estudos, completar o seu ciclo de aperfeiçoamento no mundo espiritual. E hoje, essa tia-avó dele trabalha junto com a equipe da Joana de Anjos. Então, entender, pensar sobre a doutrina espírita aqui na Terra, pensar sobre, desde que você, logicamente, tenha uma boa conduta, essa teve mais de 12 filhos, então, só isso para uma mulher já é uma grande missão, uma grande tarefa, uma grande bênção perante a justiça divina. Você vai estar, então, diante de um conjunto de qualidades que você possua, em condições de ser ajudado. Mas se você andou por caminhos tortuosos, não teve uma boa conduta moral, ao pensar sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos espíritas, óbvio que você vai entender que você pode ser ajudado. Ao entender que você pode ser ajudado, você vai fazer uma oração e vai ter alguém que vai te ajudar. Agora você vai ter que trabalhar para a sua recuperação íntima e de quem você prejudicou. Então, seu trabalho é maior do que aquele que caminhou, ajudando naturalmente as pessoas que precisavam ser ajudadas. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos e, principalmente, com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Então, cada característica, aí ele mostrou aqui aqueles assim, muito rapidamente. O espírito, o que aconteceu? Até ele entender que morreu, leva-se um tempo. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não o ouvem. A gente recebe muitos espíritos assim na reunião mediúnica e eles pedem esclarecimento porque que a família não quer ouvi-los. E quando alguém, a esposa, o cônjuge que ficou na Terra resolve arrumar uma namorada ou um namorado, ou resolve casar-se ou consociar-se novamente, então isso dá um turbilhão na cabeça deles. Isso leva a muitos distúrbios sociais dentro de famílias, porque o espírito não compreende, ele fica lá perturbando a família. Por isso é tão importante as orações em família, entender e refletir na vida espiritual, porque aí aqueles espíritos estão sendo ajudados. Se a pessoa acha, morreu, foi para o céu, morreu, foi para o inferno,
O espírito não está nem no céu nem no inferno, ele está dentro da sua casa, própria casa, e as pessoas não fazem oração por ele, nem faz por si mesma, as coisas ficam muito complicadas. Cria-se ali um emaranhado de problemas que a Terra poderia ser muito melhor se cada um entendessem que devemos fazer oração pelos nossos entes queridos que já morreram. Os orientais, por exemplo, eles têm o hábito de cultuar os antepassados, fazer cultos aos antepassados, orar por eles e parar para conversar com eles, pedir perdão por alguma falha, levar a eles alguma mensagem de esperança, de paz. E isso vai fazer muita diferença para o espírito que desencarnou. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Conforme já explicamos antes, enquanto ele não entende que ele não é mais encarnado, ele pode inclusive ficar ligado fluidicamente ao corpo. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento, ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto, ele começa a ficar bastante perturbado, porque o que aconteceu? Meu corpo já não existe mais, ele foi destruído, mas eu continuo pensando, vendo, ouvindo, sentindo fome, sentindo frio, sentindo calor. O que está acontecendo comigo? E menos ele quer pensar é que morreu. E se ele chega na mediúnica e fala e faz esse relato pra gente, que ninguém quer ouvi-lo, você já morreu, ele morre de novo, ele vai desmaiar ali na hora. Você tem que contar uma historinha para ele, falar para ele assistir um filme, fala assim, olha, eu assisti um filme que relata a vida numa cidade no mundo espiritual. Aí você conta um resuminho do Nosso Lar, ou um resuminho do filme E a Vida Continua, que muitas das vezes os espíritos têm o recurso de mostrar aquele vídeo, aquele filme, e eles então começam a ter um pouco de paz íntima e poderem então compreender a vida espiritual. Mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga o sólido e compacto como o primeiro, e quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Olha que interessante. Quando começa a mostrar para ele que ele não tem mais aquele corpo sólido, ele acha estranho. No filme E a Vida Continua, tem a senhora Tamburini, que fala tudo em poesia, e tem a senhora Alzira, que ela fala assim, tá vendo essa mesa aqui, ó, é madeira, essa cadeira, esse banco é de pedra, tá vendo? Como que isso aqui não é da terra? E tem várias partes, até mesmo cômicas, porque ela conta que ela foi visitar a família de uma enfermeira que cuidava dela. E ao chegar lá, o pai dessa enfermeira estava tocando no piano com muito êxtase, e a cidade era muito linda, muito bonita, e ela ficou extasiada com aquela cidade, porque ela nunca tinha saído, ela ficava sempre no hospital. Ela perguntou para a jovem que a havia levado até a casa dela, por que seu pai está tocando com tanto êxtase, com tanta alegria? Ela responde, porque minha mãe vai chegar da terra. Então ela tem um desmaio, porque ela não queria entender que tinha morrido. Então esses fatos existem, dos mais variados, vocês viram aqui que já contamos vários casos de livros que a gente leu, de experiências de amigos nossos médiums, para que a gente entenda que o espírito desencarnado, ele age segundo certos princípios, segundo o que ele acredita. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem dormir, é que têm o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente, veem, julgam naturalmente que não dormem. Então, alguns sonâmbulos acham que não estão dormindo, vão achar que está acordado, vão conversar, vão ver e veem muitas outras coisas além do corpo físico. É estranho ver um sonâmbulo que você olha para o olho dele e está aquele olho parado, meio opaco, e cada um tem seu ponto de lucidez, tem seus devaneios, vamos dizer assim, entre aspas, durante aquele momento de sonambúlico, porque quando eu assisti uma pessoa assim no estado sonambúlico, eu não era espírita, nem tinha uns 10 anos,
Eu ficava olhando aquela criança assim, daquele jeito estranho andando, e as pessoas falavam assim, não pode assustar, acordar ela assim, não, senão ela morre. E aí mais medo a gente ficava, que a vontade era sacudir a criança, porque ela não queria ir para a cama, falava que estava acordada, falava que queria ver televisão, queria brincar, queria isso, queria aquilo. A mãe, com muito jeitinho, levá-la para a cama, fazê-la dormir, para ele entender que ela não está acordada, que ela tinha que continuar o sono, continuar dormindo com muito jeitinho, porque acreditava-se que se a criança acordasse naquela condição, poderia morrer. Então, se tem um sonâmbulo andando pela casa à noite, conduza-o para a cama com carinho, com atenção, vai conversando com ele para ele voltar a deitar, ou ela voltar a deitar e continuar o sono tranquilamente. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada, se apresenta entre os que, embora doentes, não pensavam em morrer. A outra situação, a pessoa está doente, em estado terminal, fala, não, eu vou melhorar, eu vou me curar. Tem um expositor espírita, ele conta umas histórias muito engraçadas. Então ele contou que aí chegou na casa da tia dele, a tia dele estava muito mal. E todo mundo, não, você pega em Deus, você vai sobreviver. Você pega em Deus que você vai viver, você está saudável. E ele tem informação na área da saúde, chegou, a tia dele, eu estou muito mal. Realmente, tia, a senhora está muito mal. E as parentes dele que estavam ali, os parentes, ficavam olhando para ele com o olho arregalado. Eu vou morrer. Lógico, tia, só vai morrer mesmo. Agora só tem que preparar para a morte. Só tem que pensar que na hora que chegar lá na morte, só tem que procurar fazer uma oração, pedir a Jesus para o seu protetor, para a gente buscar, para o seu anjo de guarda. Porque a tia dele era católica, então tinha que falar na linguagem dela. Tinha que fazer oração para o seu anjo de guarda vir. Agora lá tem cidades. Se a senhora lembrar das coisas boas que a senhora fez, fizer uma oração bonita para o seu anjo de guarda, ele vai te levar para uma cidade bonita e boa. Vai só ficar com raiva dos outros, ficar guardando mágoa e lembrando só das coisas ruins, a senhora vai ficar na cidade ruim. E o que aconteceu? A tia dele teve uma grande melhora por uns dias, as pessoas pararam com aquela tensão de que ela ia morrer, embora ficaram reclamando bastante com ele, falando que ele era um absurdo falar aquilo para ela, que era desumano. E daí, uns 3, 4 dias, a senhora morreu de verdade. Então, nós não temos que ficar mentindo, nós temos que preparar a pessoa para o que ela vai encontrar. Tem que dizer para ela, você vai encontrar isso. E lá nós temos que saber obedecer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir o seu próprio enterramento, como se fora o de um estranho, falando desse ato como de coisa que lhe não diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. Então o espírito chega da mediúnica e começa a relatar que ele foi acompanhar aquele enterro, aquele corpo, e por que aquele corpo ficou enterrado lá, que ele fez ele sentir muito mal ver aquela pessoa ser enterrada, até que ele entende que aquela pessoa é ele. Então tem várias situações diferentes, tem várias situações que precisamos compreender e melhor esclarecer para que todos sejam beneficiados, o médium e o espírito comunicante. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade, de angústia, que aumentam a proporção que ele, da sua situação, se compenetra. Começa a compreender que está desencarnando mesmo, que está morrendo ou que já morreu. Com a consciência culpada, ele pode ficar muito perturbado e ficar perdido, vagando pelo mundo espiritual ou ir para junto de seus afins. Mas aqueles que têm bons amigos espirituais, eles vão para instâncias apropriadas do seu estado de perturbação, onde eles ficam delimitados. Um exemplo é o filme Os Outros. A jovem suicida-se, mata os filhos, depois suicida, por causa do terror da guerra, e ela fica dentro da casa como se ela estivesse viva. E os filhos também agiam como se eles estivessem vivos. Mas com um detalhe, eles não podiam ver a luz solar, que eles se empolavam todos. E o marido dela, que morreu na guerra, ele saía lá das regiões onde ele estava, montava a cavalo, vinha para casa, montava a cavalo e saía. E ela um dia foi montar a cavalo, foi tentar ir até ele
e se perde no meio do caminho, e quanto mais ela tentava ir, mais ela voltava para casa. É um fenômeno estranho, mas quem já estudou a doutrina espírita sabe que é bem possível que os espíritos ficam delimitados numa região segundo a sua capacidade e sua necessidade de proteção. Necessidade de proteção. E às vezes ficam séculos naquela situação, por isso as casas mal-assombradas. E lembra-se, aqui quando dessa situação se compenetra, porque os espíritos que foram lá para protegê-la entenderam que ela tinha que continuar daquele jeito. Porque se ela entendesse que tinha morrido, ia ser muito pior para ela. Se ela entendesse que todo o processo que já tinha acontecido com ela ia ser muito pior para ela. Então, ela tem que passar e ficar naquela situação, segundo a história do filme, conforme foi contada no filme Os Outros. O tempo de sua perturbação depende de cada espírito e da sua proteção. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo, presas da perturbação que se segue à morte. Cada um vai para seu lado, ou só se preocupa com o que lhe interessa. Nas mortes coletivas, cada um vai ter o seu despertar inerente a cada um deles. Na época do tsunami, já teve alguns livros contando sobre isso, todos foram socorridos ao mesmo tempo. Aquela tsunami grande, eu não me lembro agora o ano que foi, se não me engano foi 2006, que foi na Indonésia, o epicentro da tsunami. E o sul da Ásia ali foi varrido por ondas gigantes, chegando até a África. Morreu. As pessoas dão números diferentes, mas se tem desaparecidos, mortos, disso e daquilo, em torno de 1.200.000 pessoas. Uma coisa assim assustadora, mas foi uma dos maiores eventos de desencarnação em massa que nós conhecemos na nossa história, por um acidente natural. Então, naquele momento, já tinha os postos de atendimento para socorrer as vítimas. Todos foram socorridos segundo as suas possibilidades. Muitos subiram, foram para instâncias de refazimento e vieram reencarnar no Brasil. Outros acabaram por uma série de conflitos, ficando presos aos corpos, ou outros afundando um pouquinho nas suas regiões inerentes à sua compatibilidade fluídica. Mas todos foram atendidos, segundo as suas possibilidades e as suas necessidades. Então é sempre importante nós ficarmos atentos em o que nos interessa dentro do nosso processo evolutivo. Estamos buscando as coisas do céu ou as coisas da terra? Então tem gente que fala assim, não, eu quero desencarnar e ficar no lugar X. Eu falo, você tem certeza? Talvez se você vir o que tem lá dentro, você vai correr uns 3 dias. Aí as pessoas ficam assustadas. Aí tem gente, e tem aqueles, né, que vão falar assim, eu vou ficar à direita de Deus. E uma vez eu vi um orador espírita dizendo assim, leva uma luneta, porque tem tantas pessoas dizendo que vão ficar à direita de Deus, você não sabe qual posição você vai ficar, talvez para que você veja Deus, você precisa de usar uma luneta. Brincadeiras à parte, nós precisamos nos preparar para chegarmos ao plano espiritual na condição necessária ao nosso processo evolutivo. E nos interessar o máximo possível por nos aperfeiçoar aqui na Terra para chegarmos lá em condições de estarmos melhores. Nós vamos agora para o capítulo 4. Este e muitos outros livros você encontra no site da FEB Editora. Que Jesus abençoe e nos ilumine. Que a paz do Senhor e Divino Mestre Jesus esteja envolvendo cada um dos corações que hoje estão na Terra, muitos em aflição, muitos em preocupação, de uma forma ou de outra, todos envolvidos dentro do longo processo que desenrola de, podemos dizer, karma coletivo de todos nós para aprendermos a nos amar mais e a despertarmos para as coisas de Deus, para as leis de Deus.